Quando a gente fez esse filme, uma das intenções do filme era resgatar a cultura libanesa, né? No caso do filme, uma cultura muçulmana também. Então eu acho que esse tipo de mostra faz a gente conversar, dialogar com uma sociedade que a gente não conhece, né? A gente tem muito pouca informação sobre esse mundo, sobre esse universo. E o que acontece quando a gente tem pouca informação? A gente acaba sendo preconceituoso com esse universo. Então eu acho que o filme era para fazer justiça, né? Justiça a esse povo imigrante que veio para cá também, trabalhou, sofreu, se sacrificou e que acabou ajudando a construir o Brasil, né? Então eu acho que nada mais justo que um filme retrate, né, essa trajetória desse povo e, nesse caso, né, do nosso personagem que se chama Tariq. Bom, a presença dos árabes no Brasil, especialmente dos sírios e dos libaneses, já é muito antiga, já está há mais de 130 anos, e eles acabaram participando de uma forma muito intensa, muito importante da formação, principalmente do interior do país, porque com a sua vocação comercial, como mascates, como pequenos comerciantes, supridores de mercadorias de primeira necessidade, eles praticamente ajudaram a reconstruir o mapa do Brasil, parecido com o que fizeram os bandeirantes no início da história colonial, só que com a diferença que os libaneses e os sírios, em geral, eles foram nas rotas do comércio, com o objetivo de colaborar na integração do país com a sua vocação de comerciantes, de abastecedores de gêneros de primeira necessidade, calçados, roupas, comida, enfim, todo tipo de mercadoria necessária àqueles que estavam se fixando no interior do país. Então, uma mostra como essa, ela é muito importante porque bota em relevo exatamente essa presença no Brasil dos povos sírios, libaneses e árabes, de uma maneira geral, cuja presença é um pouco mais recente, mas também é muito importante, e faz com que, de certa forma, o Brasil descubra, um pouco tardiamente, talvez, a importância da presença desses povos aqui no desenvolvimento do país, que é muito maior do que o que aparece normalmente nos meios de comunicação. Eu acho que assim, quando a gente fala de comunidade libanesa, a gente tem que reconhecer que os caras vieram realmente em situação muito difícil, né? Não só fugindo da guerra de lá, mas também com a ideia de construir uma nova vida aqui. Então, como vocês vão ver no filme, quando verem o filme, vão ver que tem pequenas histórias de libaneses que construíram suas vidas de maneira diferente. Então, acho que contar a história dessas pessoas é contar a história de vários tipos de sucesso e do insucesso. Então, uma das ideias de fazer um filme como esse era justiçar, né? Era fazer justiça a uma migração muito pouco falada aqui no Brasil. E eu acho que as pessoas vão descobrir o quanto importante esses libaneses foram para a formação do povo brasileiro. Bom, eu acho que o cinema brasileiro, finalmente, depois de muitos anos de pouca atenção a esses assuntos, ele tem alcançado um nível de diversidade muito grande, em que os cineastas estão procurando as temáticas mais diferentes possíveis, né? E uma das temáticas ricas, importantes que a gente tem é exatamente a imigração desses povos do Oriente Médio, né? E hoje em dia, não somente a questão da imigração, mas a nossa integração com esses povos, né? Então isso abre um campo muito grande para abordagem por parte dos filmes, e eu espero que o nosso filme A Última Estação, que conta uma história de imigrantes libaneses aqui no Brasil, possa de alguma maneira ser apenas o início de uma série de outros filmes que poderão vir, que falem da presença desses povos aqui no Brasil e falem também da nossa relação atual e futura com esses povos, com essas religiões, com essas ideologias, com essas realidades sociais. O mundo árabe está numa transformação muito intensa e muito importante, e o Brasil, com um contingente de mais de 10 milhões de imigrantes e descendentes daquela região do mundo, ele tem que, de alguma forma, se envolver e participar e até, digamos, num certo sentido, influenciar essas transformações que estão acontecendo. O começo da história, que é a viagem de navio, os 28 dias no mar, tal, era muito do que o meu sogro me contava em reuniões de família. Tal.
E eu, obviamente, quando o filme obteve verba para ser feito, eu fiz uma pesquisa muito grande. Eu vi 47 famílias de libaneses. O filme se passa no Brasil todo, né? Ele começa em Santos, vem para São Paulo, vai para Barretos, vai para Minas, vai para Goiás, vai para Brasília, vai para Ilhéus e termina em Belém do Pará. Em cada um desses lugares eu fui ouvir 10 famílias de libaneses em cada um desses lugares. Então a pesquisa foi muito profunda. Bom, as dificuldades para fazer um filme no Brasil são as mesmas, de modo geral, independente da temática, né? Excetuando um ou outro segmento, um ou outro gênero de filmes que já encontra uma receptividade maior por parte de financiadores e do próprio circuito principal do cinema. A maioria dos filmes brasileiros enfrenta muitas dificuldades para conseguir recursos, para se realizar, e depois disso muita dificuldade também para conseguir chegar ao mercado de uma forma digna, de uma forma que possa realmente fazer uma presença significativa. Eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos tentando vencer com o nosso filme Última Estação, que é a primeira coprodução cinematográfica entre o Brasil e o Líbano. Ele tenta sinalizar um caminho possível em que os novos cinemas do mundo árabe, que são muito importantes, que estão retratando de uma forma bastante significativa todos os processos que estão em andamento naquela região do mundo, possa também interagir, trocar impressões, trocar colaboração com o cinema brasileiro, que já está num patamar diferente, mas que tem ainda muito a revelar sobre a presença desses povos aqui no Brasil. É uma tendência mundial, né? Em quase todos os países, né? Na Europa, na América do Norte, na África, enfim, na própria América do Sul e na América Latina de uma maneira geral, vem proliferando muito festivais especializados em cinema árabe, né? Isso é um reflexo do crescimento dessas cinematografias, né? Elas têm alcançado uma importância cada vez maior, né? Na forma como retratam a sua realidade, seus conflitos, seus interesses, seus objetivos, né? A vida dessas pessoas, né? Tentando desfazer uma imagem estereotipada que é feita em geral desses povos, trazendo uma imagem mais verdadeira, mais real, né? Mostrando a sua identidade, que não é absolutamente o clichê que se procura apresentar aqui no mundo ocidental, não é? Então esses festivais têm essa grande importância de certa forma, atuar numa corrente contrária a essa da mídia internacional que tenta vender os povos árabes como uma coisa, um clichê, né, internacional, em geral buscando um sentido pejorativo que não corresponde em absoluto à realidade, né? Então acho que, se fora a própria importância de trazer cinematografias diferenciadas para o nosso conhecimento, para que nós possamos usufruir, tem também essa importância de oferecer uma visão menos preconceituosa dessas realidades.